Oi, gente, agora vamos lá. Já avisei o pessoal do Instagram e então agora eu queria falar para vocês da boa noite. Queria saber se tá tudo ok com o som, se vocês estão conseguindo escutar direitinho. E eu queria falar para vocês que hoje é uma live assim que eu tava querendo muito trazer para vocês, para tirar todas as dúvidas de vocês sobre escola. Para quem tem filho, né, para quem tem essa preocupação, que eu sei que é de muita gente, eu já passei por isso, a Érica já passou também, então por isso eu resolvi trazer uma mãe que vive aqui em Orlando, que ela tem 2 filhos e ela vai tirar essas dúvidas para vocês, tá bom? Tô aqui com o meu caderno também, tenho perguntas, né, que eu deixei lá com o pessoal no meu stories no Instagram, na caixinha de perguntas, para vocês mandarem perguntas para mim, recebi bastante, então a gente vai fazer um bate-papo aqui e vai respondendo as perguntas também, tá bom? Não sei se eu vou conseguir responder todas, mas o máximo que a gente conseguir, a gente vai responder, né, Érica? Com certeza. Então tá. Tá tudo bem aí com áudio, né? Comenta pra me saber, tá tudo bem aí? Tá? Então estão respondendo aí, Júnior? Então tá. Ali na direita você consegue ver. Ah, então tá bom. Gente, se eu ficar assim com a cabeça baixa aqui é porque eu tô tentando ler, tá bom? As respostas de vocês. Então vamos lá. Eu vou passar agora para a Érica se apresentar. Ela mora aqui em Orlando também. E ela que vai fazer esse bate-papo aqui com a gente. E galera, boa tarde, boa noite. Eu sou a Érica Castilho. Eu vivo aqui em Orlando há quase 4 anos. Vou completar 4 anos em setembro. E eu tenho 2 filhos. O Lucas, de 6 anos de idade. O Bruno tem 1 ano, quase 2. Vai completar 2 agora esse mês. E eu queria agradecer aqui a Thaís, o Júnior, que me convidaram para falar um pouquinho para vocês sobre a minha experiência, sobre escolas. Parece que vocês estão com bastante dúvida relativa à escola, como é que matricula as crianças. Eu cheguei a comentar para a Thaís que tem gente que mora aqui há mais tempo, que saberia, né, dar melhores explicações, mas ela falou, não, quando ela chegou, fui eu que expliquei, ela pediu para eu explicar aqui para vocês também. Sim, gente, deixa eu só cortar ela aqui rapidinho. Exatamente, olha, para vocês terem noção, né? Eu moro aqui na Flórida, muitos de vocês já sabem, fez 1 ano agora em maio, né? E quando eu vim de lá de New Hampshire, que era um estado aqui do norte dos Estados Unidos, para cá eu tava perdida. Aí olha para vocês verem como é bom, a importância que eu sempre falo para vocês, para entrar em grupos de Facebook, de WhatsApp, de comunidade brasileira, porque aqui você vai ter ajuda, você vai poder falar sobre as suas dúvidas. E eu encontrei a Érica num grupo de WhatsApp, né, Érica? E assim, ela foi um anjo na minha vida, porque na região onde eu morava, né, que era a escola da Isabela, tinha escola, né, porque vocês sabem que escola aqui é por CEP, aí a escola não tinha uma nota muito alta, aí a gente vai falar sobre isso mais pra frente, vocês vão entender por quê. E ela foi que me deu uma luz, ela me respondeu, né, tirou algumas dúvidas minhas e falou que tinha uma outra escola que eu poderia matricular, e sobre tudo isso a gente vai falar. Então, assim, ela me ajudou demais. Então, assim, eu falo assim, que ela é muito boa, ela tira dúvidas, ela sempre está pronta em ajudar, e ela foi esse anjo que eu conheci aqui na Flórida, aqui em Orlando. Então, assim, acredito que tem pessoas muito boas que querem ajudar também. Aí ela vai falar mais um pouquinho, né, Érica? Isso, então, o meu filho, né, o Lucas, ele, quando a gente veio, ele estava com 2 anos e meio. Então, nessa fase, aqui na Flórida, como é que funciona? As crianças são obrigadas a estudar a partir de 5 anos de idade, né? Isso. Antes disso, a gente tem a opção de colocar no que seria aqui chamado de daycare, que Sim. é como se fosse creche lá no Brasil. No Brasil. Só que a gente só tem educação pública a partir desses 5 anos, que é obrigatório. Sim. Antes disso, a gente tem opções que são pagas, né? Ou pela gente, ou pelo governo. Depois eu posso explicar um pouquinho como é que funciona. Mas quando ele chegou aqui, ele estava nessa fase de pegar daycare. Sim. Então, quando ele tinha 3 anos e meio, eu matriculei ele num daycare desse, onde eu fazia o pagamento, né, semanal, para ele frequentar, mas veio o Covid. Então, ele estava lá umas 2 semanas, eu tive que tirar, porque a escola fechou tudo por conta do Covid, e depois eu fiquei insegura dele retornar durante algum tempo. Então, o que eu resolvi fazer foi aguardar para ele já entrar no período de VPK. Até porque, como a maioria das mães aqui, né, para a gente conseguir trabalhar com filho pequeno é bem complicado. Verdade. Então, as creches, né, essas opções de daycare, elas não são muito baratas. Sim. Então, você tem que receber um bom salário para valer a pena você acabar matriculando as crianças na escola.
E aí eu fiz a matrícula do Lucas nesse período depois do VPK. E pro VPK ele ficou estudando. A gente tem essa opção que já é gratuita a partir de 4 anos, durante algumas horas por dia. Então o VPK é o Volunteer Pre-Kindergarten, se eu não me engano. Então é quando ele vai pro pré-jardim de forma voluntária, que não é obrigatória. E a gente tem direito aí a 3 horas, de 9 a meio-dia, mais ou menos, de forma gratuita. E seria, assim, a partir de quantos anos? Porque para entrar na escola pública gratuita é a partir de 5 aqui na Flórida, né? Então seria com 4 anos, mais ou menos? Isso. Normalmente as crianças completam 4 anos até 1º de setembro. Sim. Elas têm direito a entrar e fazer o VPK. Existem algumas exceções, em alguns estados eles permitem a criança que faz em algum outro período, às vezes está com 3 anos em alguma coisa. E tem 2 opções de VPK. Tem a criança fazer o ano inteiro, como se fosse o ano escolar, e tem que fazer só no verão. Ai, que legal. Aí no verão eu acho que são mais horas por dia para fazer o número de horas, mas eles só fazem ali durante maio a agosto, né? Fora do período de escola. Ah, sim. Então tá bom, gente. Deixa eu só explicar para vocês um pouquinho, né? Quando a gente chega aqui, que assim, somos mães, precisamos trabalhar, aí a gente tem opção, né? Se a gente tem filhos pequenos que não está dentro dessa faixa de idade que pode ir para a escola pública, ou a gente leva para babá, que aqui também tem muitas babás, assim, babás brasileiras, né? Como vocês já sabem, que aí você pode deixar na casa delas, mas aí você pode colocar nessas, como se fossem creches, né? Que são os daycare aqui, que aí é pago. Mas aí a Erika está explicando uma coisa sobre o VPK, que é uma coisa que... Aí eu tô olhando para baixo, desculpa, gente. Mas tem o VPK, que é um programa, né, Erika, que eu não conhecia, que aí você também tem a opção de, vamos supor que seu filho tenha na faixa de 3 a 4 anos, né, vai completar até o começo do ano letivo, que aqui é em setembro, então você pode ter essa ajuda e matricular o seu filho, né, como se fosse nesse daycare e não pagar por isso, né? De 9 a meio-dia, você tem essa opção, você tem que entrar no site do governo, emitir um certificado, e com esse certificado você vai na creche que você escolhe. Pode ser uma escola pública que ofereça VPK, ou pode ser também uma dessas daycare da vida particulares. Você leva esse certificado e aí você tem de 9 a meio-dia para o seu filho ficar lá. Se você quiser além desse horário, você paga a diferença. Nossa, então, eu quero que meu filho fique até 6 horas da tarde para o trabalho. Então você paga um valor de meio-dia e 6, eles te cobram menos do que o valor normal, porque o resto está sendo coberto pelo governo. Que legal, gente. Olha, isso eu não sabia. Bem interessante, né? E agora, vamos falar sobre... começar um pouquinho, porque eu sei que há dúvidas de muitas de vocês, eu passei por isso. Aí eu vou perguntar agora a experiência da Erika, porque eu não perguntei antes para ser, assim, surpresa já para vocês também, né? Eu tinha muito medo, né, de falar assim, como que, igual eu tenho perguntas aqui, já vou responder nas perguntas, como que minha filha, no caso eu tinha a Bela de 2 aninhos, como que ela vai se virar na escola, sendo que ela não fala nada, zero inglês, assim, mal começou a falar português, né? E assim, aí eu tenho uma pergunta aqui que fala assim, como que ela vai pedir para ir no banheiro, para beber água, né, sem falar nada? Porque aqui, na maioria das escolas, né, Erika, os professores são americanos mesmo e é tudo inglês. Então, como que foi essa fase, assim, seu sentimento como mãe? Você tinha esse medo que eu tinha? Então, o que eu fiz, né? Eu tinha essa preocupação. O Lucas, acabou que a gente teve experiência de ter muitos professores hispanos. Então, sim. Ele passou por muitos hispanos aqui em Orlando e eles falavam espanhol. Não é igual ao português, mas ajuda. Sério? Olha, gente, então, rapidinho, Erika, só cortando ela aqui, mas olha a diferença, né? Como é bom a gente conversar. A Bela, ela foi pro daycare lá em New Hampshire, onde eu morava, e lá não tinha, aqui na Flórida, muitas pessoas falam espanhol e tem muitas pessoas que falam espanhol e trabalham, então assim, é tudo mais fácil, mas você vai para o estado que não tem, igual lá na escolinha da Bela, não tinha nenhum professor que falava português, então ela tinha que se virar. Nossa, meu coração doía, mas aí vamos escutar agora, deixa a primeira escola do Lucas, inclusive, ele teve uma professora brasileira. Ela ficou um mês e voltou para o Brasil, mas teve essa opção. O que eu fiz? Eu tinha essa preocupação também. Quando a gente entra, eles perguntam como ele fala, como ele pede para assistir, como ele pede, né, outras coisas. Então a gente anota na ficha, isso já ajuda. Mas antes do Lucas entrar, eu ensinei a ele algumas coisas. Então, assim, eu tinha aquela preocupação. Eu fico falando com ele em inglês, quando estou fora de casa, para ele já aprender.
ou eu só falo em português. E aí eu ouvi alguns pais falaram, ó, fala com seu filho só em português, porque se você começar a falar inglês, ele vai esquecer o português. E aí eu mantive assim, eu fiquei sempre falando em português. Mas eu fui ensinando a ele algumas coisas. Então, água, nome de frutas, como ele falava se estava com fome. Ensinei alguns números. Então, eu fui colocando algumas ideias na cabeça dele para que ele pudesse comunicar. No início, para ele, foi bem difícil, mesmo eu ensinando algumas coisas. Quando ele estava no VPK, a professora era hispana, então ela dava uma ajudada em espanhol, mas ele reclamava bastante em casa que os amiguinhos não brincavam com ele, porque ele não sabia falar inglês. Então, ele teve um pouquinho de dificuldade, mas assim, foram algumas semanas, e depois, em alguns meses, ele já estava falando bem. Sim. A gente fala aqui que em cerca de 3 meses a criança já pega o inglês, né, e vai embora. Verdade. E quando ele finalizou o VPK, aí vai muito da qualidade de escola para escola também, né? Algumas escolas, durante o VPK, já querem ensinar a criança a ler alguma coisa, então já ensina números, ensina letras, e outras são coisas bem mais basiquinhas, então vai depender um pouco da qualidade de onde você pega. E durante esse período, assim, ele conseguiu aprender bastante, o suficiente para quando ele entrou na fase escolar, ele fez uma prova, né, para entrar, ele errou 3 perguntas da prova. Nossa, então, que legal. Ele entrou super bem, e aí eles falaram para mim, primeiro ele faz essa prova, depois ele vai fazer uma prova de inglês. Eles nem chamaram depois para fazer a prova de inglês, para ver se ele precisaria de apoio no inglês também. Então, vocês verem assim que 1 ano faz muita diferença. Sim, verdade. E muito interessante isso que a Erika falou, gente. Igual, deixa eu só falar um pouquinho da minha experiência. Lá na escolinha da Bela, não tinha nenhum professor que falava português nem espanhol. Porém, eles eram muito prestativos. Eles pegaram, para vocês terem noção, o Google Tradutor, e quando eles não conseguiam falar que ela entendesse alguma coisa, eles colocavam para traduzir em português. Mas também, assim, não fiquem tão preocupados, porque geralmente tem algum amiguinho que fala português também. Então, assim, eles pedem para os amiguinhos traduzir e eles vão se virando, gente. É um conselho de mãe, não precisa ficar com o coração apertado, porque eu fiquei, e depois eu fui vendo que foi natural. E com o tempo, assim, foi passando de um mês para o outro, é igual a Erika falou, flui. Eles aprendem muito rápido, assim, eles estão ali quase que o dia inteiro, né, falando e escutando em inglês, então assim, vai pegar muito rápido, você vai ficar besta quando o seu filho estiver aqui, em questão de 6 meses, eles vão estar entendendo e falando muita coisa, né, Erika? E o meu pequenininho já foi diferente, né? Ele entrou com 1 ano e 10 meses, então ele fala português, agora ele tá numa fase que ele tá começando a falar frases já com 4 palavras. Ele entrou na creche agora, que é o Ele entrou na creche, daycare. Ainda não é VPK, então ele entrou bem antes. E para ele tem algumas professoras hispanas também, a diretora da creche é hispana também, e elas usam o Google Tradutor às vezes quando ele fala algumas coisas. Então, assim, quando ele chora, ela bota o Google Tradutor e bota lá, mamãe tá vindo. Aí o Google fala com ele, ela diz que dá uma acalmada, mas ele já tá também falando algumas coisas em inglês. Então, esses dias ele me pediu uma coisa para comer, e eu ensino ele a falar, por favor, e ele me pediu, mamãe, panquequinha de banana, please. Sério? Que legal, gente, tá vendo? E assim, o contato com outras crianças, até em casa, com o irmãozinho, com o Lucas, né? Então já vai facilitando. E quando vocês tiverem um filho menor, né? E o primeiro mais velho for para a escola, depois quando for a fase do segundo, vai ser bem mais tranquilo, né? Verdade. Sim, deixa eu só fazer uma perguntinha. Tá certo? O pessoal tá conseguindo vir do Instagram para cá também, Júnior? Deixa eu pedir ajuda da produção. Tudo certinho, né? Então tá bom. E, gente, é isso. Assim, eu sei que é uma dificuldade, então, começando por esse assunto, que é o nosso sentimento de mãe, né? Mas aí agora... Você tá usando meu celular? Deixa eu te ajudar, que eu acho que você não tá conseguindo enxergar a pergunta. Sim. Na última tem uma, ó. Se ele precisar de apoio no inglês, se for mal na prova, o que acontece? Ok. Aqui tem um programa chamado Unisol. Esse programa é English for alguma coisa second language. Então, assim, é o inglês para as pessoas que falam, na verdade, você aprender para quem fala inglês como segunda língua. Sim. Né? E todas as escolas oferecem esse programa. Então, a criança que chega aqui direto para uma escola, não tem nenhum inglês, não passa por um VPK, algo desse tipo,
eles vão oferecer esse sol. Quando a gente preenche os formulários da escola, tem essa pergunta, né? Sim. Em casa vocês falam outra língua, a criança fala mais outra língua do que o inglês, e aí eles avaliam a necessidade de entrar nesse programa. O Lucas chegou uma fase que a professora dele falou, ele fala bem inglês, mas ele não tem tanto vocabulário quanto uma criança americana. Sim. E eu perguntei a ela, o que você acha então sobre o ESOL? Porque a escola me falou que ele não precisaria. E ela entrou em contato de novo com a escola e eles falaram, não, ele não precisa. Então, realmente foi só ele ir criando vocabulário e se falando com outras crianças, com um professor para ele ir aprendendo. Mas eles sempre oferecem isso. E é um programa que eles oferecem até para os adultos. Legal, para os pais, para os pais ou para qualquer morador. Então, assim, se você procurar em igrejas ou em escolas, eles têm essa opção. Alguns cobram uns $30 por período de aula, né? Então, assim, não é nem por mês, $50 é algo bem baixinho e é bem interessante. Eu fiz algo, eu acho que dentro do ISOL, não tenho certeza, mas na universidade aqui na UCF, University of Central Florida, eles oferecem alguns programas desses também. E eu fiz uns para gramática e para melhorar a pronúncia do inglês, para falar como americano. Gente, olha que, cortando ela de novo, né? Mas olha que legal, muitos de vocês me perguntam, né? Se existe, né? Porque eu falo de escolas de inglês aqui, se existe algum programa que os pais, né, os adultos possam frequentar. E eu sabia que lá em New Hampshire tinha, não sabia como que era na Flórida, eu falei que eu ia correr atrás disso para vocês, mas a Erika já está respondendo que tem. Olha que legal. E esse da UCF, por exemplo, foi bem legal porque como é que funciona a UCF, né? A gente tem os professores, eles são doutores. Então, tinha uma professora doutora em linguística, que era inglês e talvez outras línguas, e ela dava aula para os alunos de graduação. Aqui graduação é pós-graduação, né? Então, os nomes são um pouquinho diferentes. Então, ela dava aula para os alunos de nível de faculdade e para os alunos de nível de pós-graduação, e eles ensinavam para a gente e ela ficava presente. Então, enquanto eles iam ensinando, ela ia corrigindo. E eu me senti numa aula de fonoaudiologia, embora eu nunca tenha ido, gente, mas assim, ela ficava corrigindo a posição da minha língua e da minha boca o tempo todo para eu conseguir pronunciar como um americano pronuncia. Sim. Então, isso é super interessante, porque assim, eu vim para cá com inglês fluente, mas eu aprendi inglês no Brasil. Sim. E quando você é diferente. É totalmente diferente. Totalmente. Vai assim, ser normal, vai ser igual, mas, gente, é diferente. A gente só percebe quando a gente chega aqui, né, Erika? Porque acaba que quando você faz cursinho no Brasil, você aprende com brasileiros que às vezes nunca nem vieram aos Estados Unidos. Sim. Então a pessoa se formou no Brasil e não tem aquela pronúncia. E aqui a gente aprende direto com as pessoas que vivem aqui. Então a cultura de algumas coisas que eles falam é diferente, a forma de pronunciar. E aí foi toda essa correção que eu passei lá com a professora, que foi bem, bem interessante mesmo. Até porque algumas coisas o nosso cérebro não consegue ver a diferença. Você está tão acostumado a ouvir sempre, né, uma determinada letra de uma forma, que você não consegue trocar. E ela fez essa troca na minha mente, né, durante o curso, que foi bem interessante. Sim, muito interessante, gente. E o que eu ia falar? Uma coisa, para vocês que ficam em dúvida também, já completando isso que ela falou. Tem uma filha de uma amiga que ela chegou agora, ela chegou em dezembro, ela começou a estudar, ela tem 13 anos, e ela se desenvolveu muito bem no inglês, mas aí a professora perguntou para os pais, vocês gostariam de fazer agora no verão um curso, que eu acho que é esse que a Erika está falando, pessoal, que é para ela no verão, nesses 3 meses de verão, estudar só inglês, para ela melhorar o inglês dela quando ela voltasse agora, que é o começo do ano letivo. É esse curso, Erika? Só durante o verão, não tenho certeza. Normalmente o que eu vejo é eles colocarem junto com o mesmo semestre, né, de aula. Eu acredito que deve ser um reforço, né? Porque essa mãe da minha amiga falou que é como se fosse um reforço. Eu não sei o nome, mas para vocês que me perguntaram também, existe um reforço, tá bom? Gente, eu tô olhando para baixo porque eu tô tentando ler. Eu tô acostumada só com o celular, mas eu tô com o tablet aqui. Então, quando eu olhar para baixo, me perdoe, mas eu vou começar a olhar para cima também, tá? Mas esse de reforço, eu tenho uma amiga que o filho dela tava com algumas dificuldades. Aí, na escola, ela foi informada sobre essa dificuldade. Eles ofereceram aula de reforço na própria escola. E aí, ela paga para os próprios professores poderem fazer as aulas de reforço para ele. Nossa, que foi super interessante.
A gente vê aqui, às vezes, tipo, explicadores, né? Até brasileiros oferecem aula de português extra, aula de reforço de algumas matérias. E nesse caso foi da própria escola, você tem essa opção também. Sim. Deixa eu só dar aqui o telefone. Coloca aqui para mim o link, aqui, ó, que aí vai aparecer lá no Stories, tá bom? Gente, agora eu vou também para uma pergunta que muitos de vocês me perguntam, que é quais são os documentos necessários para matricular o filho assim que a gente chega aqui. Você lembra, Érica, quais são os documentos? Vamos lá. Na matrícula recente, como foi mudança de escola, que eu acho que a maioria das pessoas acontece isso. Então, precisa do histórico da escola anterior. Histórico escolar, né? Isso, precisa de carteirinha de vacinação, que no caso a gente tem que traduzir. Isso. Então, quando a gente chega do Brasil para cá, a gente traz a carteirinha de vacinação do Brasil e chega aqui. Existe a opção Florida Health, né? Existe uma instituição daqui do governo da Flórida que pode fazer a tradução, já verifica as vacinas que faltam e oferece essas vacinas. Sim. Ou no pediatra, alguns pediatras conseguem traduzir do português para o inglês e oferecem as vacinas extras. Tem certidão de nascimento. Certidão de nascimento da criança, né? A certidão de nascimento tem que traduzir. Sim. Lá, e aí eles vão fazer também uso disso. Passaporte, né? Ou não precisa do passaporte? Eu acho que precisa do passaporte. Acho que tem que ter alguma identificação, isso, né? Eu não tenho certeza sobre o passaporte. Sim. Então é o passaporte, a certidão de nascimento, a carteirinha de vacina do Brasil, né? Aí lá eles vão pedir para fazer também um exame médico, né? Isso. Aí aqui tem o azul e o amarelo, né? Tem um papel azul e um papel amarelo, que a gente passa no pediatra e o pediatra testa que a criança pode estudar ou às vezes se ela tem alguma necessidade especial. Então, as crianças que têm TDAH, né? Isso. Aquelas crianças que são hiperativas ou com déficit de atenção, a criança que tem autismo, tudo vai nesses formulários também para a escola fazer todo o apoio em relação a isso. Sim. Então, assim, bem interessante. Essa é uma dúvida que vocês tinham. Também, se vocês não conseguirem alguém que faz essas traduções no médico, tem pessoas que trabalham com isso, que vocês vão se informar, né, que trabalham, brasileiros que trabalham também fazendo essa tradução. Então, aí eu falei sobre a documentação agora. Agora eu vou falar assim, você chegou aqui, primeiro passo que vocês vão fazer, se vocês já não tiverem feito assim no Brasil, alugar uma casa, porque aqui escola é por região, por endereço, né? Então, assim, como que funciona mais ou menos isso, Érica? Isso eu acho que é a coisa mais diferente pra gente que é brasileiro, né? Sim. Porque assim, no Brasil você estuda em um lugar, em qualquer lugar. Então a gente mora num lugar e vai estudar em qualquer lugar. Aqui não. Aqui é tipo um zoneamento. Então você tem um determinado CEP, que aqui é chamado Zip Code, e através desse Zip Code eles determinam onde você vai estudar. Você entra no site e vai te dizer qual é o nome da escola. E essa escola vai te pedir um comprovante de endereço. Então, é mais um documento que eles pedem quando a gente entra. E não tem para onde correr. Você tem que ir para aquela escola ali se você quiser uma escola pública. Porque, na verdade, o sistema de ensino aqui, ele tem 3 opções. A gente tem a escola particular, que é aquela que a gente paga, né, para os nossos filhos estudarem. A gente tem a escola pública, que é aberta a todos, embora também exista a opção de pagar para a escola pública. E a gente tem o que é chamado de Charter School. A Charter School é como se fosse uma organização não governamental. Então, ela não segue as regras do governo, ela tem um currículo próprio, contudo, você pode aplicar, não importa o seu endereço. Então, acho que a grande vantagem de uma Charter School é essa. Sim. Então, deixa eu só cortar ela um pouquinho. Isso é muito interessante, porque tudo que a gente escuta, eu acho que vocês já escutaram, é que assim, aqui você tem que, seu filho tem que estudar na escola que é do seu endereço. Por exemplo, igual no meu endereço aqui, eu tenho uma escola que é na esquina da minha casa, porém, a Isabela não estuda lá, ela estuda numa Charter School, que foi ela que me falou sobre essa escola. Por quê, gente? Porque vocês sabem que aqui escola tem notas de 1 a 10, né? Ou por letras também, mas é mais ou menos assim para me explicar para vocês, de 1 a 10. Então, assim, geralmente as notas que tem, as escolas que tem nota 10, nota 9, são escolas maravilhosas, excelentes, né? E assim, tem as escolas que tem notas um pouco mais baixas, igual essa perto da minha casa aqui, ela tinha uma nota um pouco mais baixa, mas por quê?
porque tem alunos que não falam muito bem inglês, então, assim, isso não é porque é uma escola ruim, mas é porque, às vezes, como que eu falo assim, essa dificuldade da criança falar inglês acaba impactando na nota quando eles fazem a prova para classificar essas escolas. Então, eu optei por colocar a Isabela numa charter school, né, que é essa escola que ela acabou de explicar, e o filho dela também é nessa charter, né? Mas aí é muito interessante saber disso, porque eu tenho uma outra pergunta aqui agora, que a pessoa perguntou para mim assim, as escolas públicas são boas, mas se você tivesse condições, você colocaria o seu filho numa escola pública, não numa escola particular? Aí a Érica também é ótima para responder sobre isso, porque ela mudou agora recente de casa, né, Érica? Foi para um outro bairro, uma outra cidade, e o filho dela estudava na Charter, que é uma escola muito boa aqui da Flórida, que é considerada assim, uma das melhores notas, e agora o filho dela vai para uma escola pública, vai começar agora, semana que vem, na escola pública, para vocês verem que as escolas públicas aqui são muito boas também. Então, essa parte da nota das escolas, né, existe uma divisãozinha, então, tipo, a nota 7, 8, 9 ou 10 a nota A, sim, né? Então, existem essas escolas de notas A que são normalmente que a gente procura. Sim. O meu filho, como eu mudei de endereço, o meu endereço anterior era a mesma escola que a Thaís, que era nota 3, se eu não me engano. Sim. Só que essa nota 3, existe um monte de coisa que eles avaliam. Então, eles avaliam se as crianças são boas em matemática, em inglês, e se existe muita criança, se existe o que eles chamam de diversidade. Diversidade se existe criança de todas as cores, se existe criança de todos os níveis sociais e etc. Então, tudo isso acaba impactando na nota escolar. Mas a gente sempre vai buscar a melhor. Quando eu me mudei, o endereço que eu estou agora é o mesmo CEP, mas o endereço que eu estou agora me permite ter acesso a uma escola pública com a nota A. Sim. Então, eu optei por tirar o meu filho da Charter School e colocar na escola pública, já que o meu endereço me permite isso, porque dessa forma eu estou abrindo vagas para outras crianças que não têm essa opção de estarem numa charter school, e até porque também para mim fica mais perto deixar na escola pública que atende o meu zoneamento. Além do mais, as crianças que vão estudar com meu filho provavelmente são crianças que moram ao meu redor, então também facilita dele criar amizades, entrosamentos, né, com os vizinhos. Sim. Então, essa foi só uma opção, né, para quando vocês têm essa dúvida, né, se de repente a nota vai impactar. Então, assim, vocês têm a opção de procurar uma outra escola se de repente a nota da escola perto da sua casa não é tão boa assim. Agora eu vou falar mais uma pergunta. Tem uma pergunta do Sandro, sobre vaga. E sempre tem vaga? Eu vou ler aqui, sempre tem vaga? Ou, tipo, aqui no Brasil, que não tiver vaga, vai ter que ir para qualquer lugar, mesmo que não seja perto da sua residência? Eu acredito, eu nunca ouvi ninguém falar que não tinha vaga, né? Aí depende, vamos lá. A escola particular vai ter vaga de acordo com o que eles conseguem atender. Sim. A Charter School vai ter vaga de acordo com o que eles conseguem atender. Então, a gente aplica, às vezes faz um sorteio nessas que são Charter School. Sim, você tem que, desculpa, Érica, você tem que ir lá, se você vai para uma escola particular ou para essa Charter School, colocar o nome do seu filho na lista e esperar eles chamarem, né? No site, normalmente. Isso. O meu filho, quando foi para a Charter School, eu apliquei para 3. E ele foi selecionado para as 3. Sim. Então, acho que até que kindergarten é bem fácil de entrar, porque está começando, né? É o prézinho. Então ele foi selecionado para as 3 escolas e eu pude optar. Agora, a pública, eu acredito que eles sempre vão ter vaga. Sim. É obrigatório. E o governo tem uma regra aqui, que eu acho que se não tiver vaga, ou se você tiver algum problema com a escola e precisar, eles pagam a sua escola particular. Sim. Também, eu já li algo relativo a isso. Sim, verdade, gente. Então, assim, se você, vamos supor, você tem uma escola aqui na esquina da sua casa que atende o seu endereço, eles são obrigados a aceitar o seu filho. Se por algum motivo, igual ela falou, não aceitar, aí o governo vai ter que arcar, vai ter que transferir para uma escola boa também, vai ter que, de repente, pagar o transporte, né? De algum jeito, mas geralmente tem a vaga para aquelas crianças que moram ali perto daquelas escolas, tá bom? Porque eles fazem um planejamento, por isso até que tem esse censo, né, esse levantamento. Sim. Então, eles sabem exatamente qual o tamanho da população e o que eles precisam para fazer atendimento. E quando precisa mais, eles vão criando mais escolas. Tá.
Agora eu vou ler uma outra pergunta agora, que eu achei bem interessante. Ó. Chegando aí, eu posso pedir para refazer o ano que estava fazendo aqui no Brasil, a fim de se adaptar? Ou como que funciona isso? Se a criança também, ela chegando aqui, ela vai estudar no mesmo ano que ela estava no Brasil, ou tem alguma diferença? Aqui, as crianças vão muito pela idade, né? Então, a gente vai seguindo a série de acordo com a idade da criança, que sempre fecha em 1º de setembro. No Brasil, se não me engano, fecha em 30 de março. Sim. Então, quando eu não passei por isso, de transferir meu filho do Brasil para cá, que ele veio pequenininho, mas o que eu ouço dos amigos que vão chegando é que, às vezes, eles pedem para repetir se a idade dele, sim, né? É a resposta para a pergunta, né? Assim, a escola pede para repetir se a idade dele ainda não tiver alcançado, ou a escola já transforma na próxima série se a idade dele for aquela. Mas eles também avaliam o histórico, e aí pode ser que peçam para o seu filho entrar num reforço, fazer aulas extras, etc. Sim, muito interessante, porque a escola ela vai se preocupar com isso, né? Ela vai, igual a Erika falou, vai avaliar o histórico, e se ela perceber que ele está tendo dificuldade de alguma forma, eles vão repensar nisso, no caso, né? Agora, mais uma pergunta. Existe a ajuda da equipe pedagógica da escola quando a criança tem alguma deficiência? Você já ouviu falar sobre isso, Erika? Já. Uma das charter schools que eu tinha aplicado para o Lucas, ela tem muito forte uma área de deficiência para as crianças que têm deficiência motora, por exemplo. Então, eles já oferecem lá os fisioterapeutas, etc., para ajudar as crianças com isso. As escolas públicas também, eu tenho alguns conhecidos que os filhos são autistas, e aí eles têm um apoio lá dentro, a Speech Language, que é um apoio para a criança falar melhor, também algumas já oferecem isso. Então, eles têm todo um planejamento aqui, por isso esse formulário do pediatra, quando a gente entra, é importante, porque a gente entrega esse formulário e já auxilia a escola em saber o que o filho precisa. Uma outra amiga minha, ela falou que o filho dela tem TDAH, então ele tem essa deficiência, né, de prestar atenção nas coisas, e ela disse que foi uma maravilha na escola, porque ela informou a professora, e aí ele estuda com os alunos todos os dias, e uma vez por semana ele faz uma aula à parte. Nossa, que legal. E aí essa aula à parte ajuda ele a lidar com as frustrações, com todo o comportamento, e a professora tem técnicas específicas para lidar com ele, sabendo que ele tem, sabendo que ele é uma criança especial, sim, né? Então, ela falou que normalmente ela só é notificada, a professora fala, olha, seu filho passou por tal coisa, a gente fez tal coisa, já está resolvido. Nossa, isso é muito legal. Sim, aproveitando o gancho dessa pergunta, gente, muitas pessoas me perguntam também sobre crianças com autismo, né, igual ela acabou de explicar, como que se são escolas separadas, não só com autismo, mas com deficiência visual, com crianças com algum tipo de deficiência, né? E eu estava até eu conversei com vocês essa semana e eu falei que eu ia procurar para saber responder isso para vocês, né? Você sabe, Erika, como que funciona assim quando é uma criança com autismo, se é uma escola separada ou se eles tentam fazer essa inclusão, tanto com deficiência visual também? A deficiência visual eu não conheço de uma criança que tenha, então não sei falar exatamente. Uhum. De autismo eu acabei conhecendo bastante gente. Aqui tem muitos brasileiros que os filhos são autistas. Eu não sei se eles têm aumentado o diagnóstico, eu não sei o que tem acontecido, mas eles estudam juntos, né? Eles estudam no mesmo tipo de escola, na mesma sala. Eu recentemente ouvi de uma mãe, ela falando que estava pedindo na escola para o filho dela ter um tutor acompanhando o filho, porque ele é autista, para que ele pudesse sempre ficar na mesma sala das outras crianças, ao invés de ficar separado, para ele ter essa inclusão. Então são coisas também que você conversa na escola, eles oferecem, Você vê que o governo americano, eles fazem muita coisa pelas crianças, né? Sim. Eles têm muita preocupação com criança aqui, em oferecer sempre o melhor para as crianças, principalmente, né, americanos que estão crescendo, ou residentes que estão ficando aqui, então quem está na escola normalmente é residente. Sim. E eles vão sempre te auxiliar nesse processo. Verdade, gente. E só para concluir essa questão, eu estava conversando essa semana com uma professora brasileira que ela mora aqui em outro estado, ela trabalha dando aulas em inglês também, para outras crianças, e ela falou que é isso mesmo que a Erika está falando, né? Que tem essa inclusão. Assim, dependendo do nível da deficiência da criança, eles fazem de tudo para deixar ela inserida ali com as outras crianças, né? A não ser que seja um grau muito alto, né? Que aí ela tenha que ir para algum outro tipo de escola, algum tipo de aula separada. Mas a maioria eles tentam colocar assim junto,
fazer essa inclusão, né? E agora eu vou falar um pouquinho, agora já mudando de assunto, como que funciona, me perguntaram aqui se aqui tem van escolar. Aqui a Érica vai explicar, porque vocês conhecem aqueles ônibus amarelo, né? Então ela vai explicar um pouquinho, né, Érica? Esse ônibus amarelo é uma gracinha, né? A gente adora. Como é que funciona? As escolas públicas, eu achava, quando meu filho começou a estudar, que toda escola pública oferecia esse ônibus para pegar as crianças. Eles têm uma rota, então você vai saber o número do ônibus, etc., o horário que passa para o seu filho pegar. Por acaso, a escola que meu filho está indo, e na região que a gente mora, não oferece esse ônibus. Sim. Porque todas as casas ficam até 2 milhas da escola. Sim. E aí, nesse caso, eles têm uma regra que não oferece ônibus se você mora até 2 milhas da escola. Verdade. Então, tem essa regra, né? Igual, se você mora muito longe também, se você optou por colocar ele em uma outra cidade, mora mais longe, aí não vai ter direito, você já sabe disso, não vai ter direito, você vai ter que levar, igual eu levo a Isabela. E também, se ela fosse estudar nessa escola, que é aqui pertinho, dava para mim ir caminhando com ela, aí também não tem o direito ao ônibus. Então, vai depender disso. Você vai ter que ver o seu CEP e quantas milhas de distância vai ficar para você ter direito a esse ônibus. Mas o ônibus, ele passa por aqui sempre, né? Agora, as charter schools, que a gente comentou, e a particular, você normalmente leva. Algumas charters eu já ouvi falar que oferecem ônibus, mas eu acho que não é comum. Sim. O normal é que os pais vão levar e buscar. Tá. Agora eu vou ler a pergunta que sobre uniforme, né? Se é obrigatório todas as escolas terem uniforme ou se não. Você sabe como funciona nas escolas públicas? Então, aí também a regra vai de acordo com a escola. As particulares, eu acredito que oferecem. A charter school, a gente tinha que ir, né? Que os nossos filhos estudaram, tinha que ir uniformizado. E a gente tinha, sexta-feira, uma opção de diferente, né? A gente pagava em dólar. Aí podia ir sem ser com uniforme, com uma outra blusinha mais à vontade, né? Que da própria escola. Da própria escola também. Ou calça jeans, né? Eles bermuda jeans, alguma coisa assim. E na pública é roupa livre. Sim. Então, eu achei mais vantajoso, porque assim, quando eu tava na charter, eu tive que comprar um montão de blusa, porque meu filho pequeno, bermuda também, rola no chão o tempo todo. Ou a gente tem que ficar lavando todo dia, ou a gente tem que ter um monte. E aí, agora que ele pode ir com roupa livre, eu acho mais vantajoso, porque a gente escolhe o que ele vai vestir, não tem aquela preocupação do dia anterior de, será que tem roupa limpa, será que tem que preparar? E menos gasto também, né? O uniforme não é tão caro quanto no Brasil, tá? Para vocês entenderem. Sim. Mas é um custo extra que a gente acaba tendo. Verdade. Aí tem aquelas mães que preferem uniforme, né? E tem aquelas que não gostam muito do uniforme. Aí até para as escolas públicas que não são obrigatório ter uniforme, mas eu ouvi falar, Érica, que tem uns uniformes assim que eles são tipo bege, azul, que algumas escolas, dependendo do condado que você tá, você pode mandar o seu filho com uma calça, uma saia, um short daquela cor também, se você não quiser mandar ele só com roupa normal, né? Eu tenho uma amiga que eu vejo que ela sempre manda os filhos dela de polo. Isso. Então, é como se fosse um uniformezinho mais arrumadinho, mas não tem o emblema da escola, dos logotipos. Inclusive, quando eu fui no Walmart, a gente foi no Walmart esses dias também, tem lá, assim, na Target, Walmart, até na Burlington tem esses uniformes. Então, assim, é só você se informar se você quer mandar o seu filho na escola pública com uniforme, você se informa e vê qual é a cor que a sua região ali, a escola vai permitir que ele use. Aí você pode mandar tranquilo, tá bom? E uma outra pergunta que eu ia fazer, que eu vou ler agora, sobre lanche da escola. Tem pais que perguntam, né, que tem essa preocupação. Como que é o lanche na creche, né? Como que funciona, se a creche ela dá comidinha, né? Vamos começar pela creche primeiro. Esse é o terror das mães. Porque, assim, a nossa alimentação brasileira é bem diferente da alimentação americana. Sim. Então, o Lucas, quando ele passou esse períodozinho na creche, eu tinha 2 opções de cardápio. Eles dão a refeição e eu tinha 2 opções. Eu tinha uma mais parecida com a americana e tinha uma hispana, que é um pouco latina, né, mais parecida com a nossa. Isso dava uma facilitada. Agora, na escola que o Bruno está, né, o Bruno está em daycare, é bem americana. Então, assim, tem uma vez por semana é pizza, que eles oferecem para o meu filho que tem 1 ano, 1 ano e meio. Verdade, gente. Isso então, é estranho demais.
cachorro-quente, né? Ou pelo menos salsicha, hambúrguer, são coisas tradicionais aqui na alimentação. Salgadinhos, tipo aqueles salgadinhos Doritos, sabe? Não apimentados, essas coisas, mas eles dão aquele salgadinho para colocar no molho. Lá na escola da Bela, quando a gente morava no outro estado, eles davam, eu achava muito estranho isso. Então assim, na creche, vai depender das regras da creche. Sim. Então, a creche que o Bruno está hoje, eles não deixam eu levar comida. Não deixa? Não. Nossa, só se eu levar um atestado médico falando que ele não pode comer comida que está oferecendo na creche. Sim. Aí eu posso levar a comida dele. Senão, é a comida que eles servem lá. Nossa, que legal. Deixa eu só cortar você, porque, ó, gente, para vocês verem como ele assim, muda de estado para estado, lá onde eu morava, em New Hampshire, que faz divisa com Massachusetts, que Massachusetts eu acredito que seja da mesma forma, a Isabela foi pro daycare, pra creche, né? Era pago também, e lá eu podia, eles me falaram, você pode trazer a comida dela, o lanchinho, aqui a gente dá, mas se você quiser, porque a gente sabe que, né, são outros costumes, você pode trazer. Então eu mandava um potinho com almoço, com arroz, feijão, alguma coisa que eu sabia que ela ia comer rápido, eles esquentavam no micro-ondas por 30 segundos, né, então tinha que ser uma coisa assim fácil. E eu mandava também os snacks, que são os lanchinhos. Então eles autorizavam. Agora aqui na Flórida, né, não autoriza, então eu não sabia disso. Eu acho que não é do estado, na verdade acho que é regra de creche para creche. Ah, sim. Porque eu já vi algumas mães falando que mandam. Ah, sim. Então acho que a regra vai de acordo com o dono da creche. Sim. Né? Então quando vocês chegarem aqui, ó, dependendo do estado e da escola, vocês vão ficar sabendo mais sobre isso. Mas aí tem essa dificuldade, desculpa, Érica, que a gente passa bastante pela diferença das comidas. Igual na escolinha da Bela, eles davam queijos, assim, para eles de lanchinho, pimentão cortado, pimentão verde, vermelho e amarelo. Ela não... Nossa, uma vez eu peguei ela e eu cheguei lá, ela tava com um pratinho, assim, eu fui buscar ela antes, e o pratinho de pimentão que eles davam, mesmo que ela levava o lanchinho dela, para ela não, se ela sentisse vontade de comer. Então, assim, são lanches e comidas bem diferentes. A gente estranha bastante, né? Agora, em idade escolar já é diferente, né? Sim. Na idade escolar, eles oferecem a baixo custo, a gente tem que pagar, então, aí a Charter School, lembro que era mais cara, era $3 e alguma coisa. Sim. A pública agora, que o Lucas está indo, é $1 e acho que é menos de R$1,90. Sim, gente. Então, assim, na escola, onde é obrigatório as crianças estudarem, que a escola, né, já entra na idade escolar, tem que pagar por dia para ter o lanchinho. Por refeição. A refeição, né? Mas é opcional. É opcional, sim. Não pode levar, né, Érica? Pode. Pode Nas levar? públicas pode levar, igual na Charter School. Ah, sim. Então, assim, a gente pode enviar... Na verdade, o almoço é opcional. Você compra na escola ou você leva. Sim. O lanche da tarde você tem que enviar, Sim. que eles não oferecem, né? Então... E tem a opção do café da manhã para as crianças que chegam muito cedo, que a gente paga também $1, 80 centavos, algo assim. Sim. E se eles quiserem tomar café da manhã lá. Então, aí vai de cada criança. O meu filho não gosta muito das refeições da escola, então ele pede para eu enviar. Só que eles não esquentam, né? Você conta da creche, sim. Lá eles não esquentam. E ele tem pouco tempo, pelo que ele, de vez em quando, volta muito comigo, ele fala que não deu tempo de comer. Verdade. Então, a gente manda aqui umas marmitinhas, né, que mantém a temperatura. Eu vou até fazer, tô com um vídeo quase pronto para me postar para vocês. Eu acho que amanhã vai sair com essa marmitinha, que a maioria dos pais usam, né, Erika? Que a gente já manda quentinho, esquenta, manda dentro dela e ela conserva até o horário deles comerem, para não comer gelado. Isso, aí a gente bota uma bolsa térmica também para ajudar. E à tarde, eles pedem que seja um snack fácil de comer, porque eles comem dentro da sala. Sim. Bom, na Charter School assim, na pública eu não sei ainda. Sim. Mas, às vezes eu queria mandar algo reforçado, uma fruta, alguma coisa, não dava, porque fica dentro da mochila, não bota na geladeira, e tem que ser algo que não seja melado, que não suje, porque eles comem na própria sala. Sim, tem as regras direitinho. E outra coisa que vale a pena falar, gente, é que assim, tem esses valores, né, que você tem que pagar, porém, eles também dão a opção de você, vamos supor, que você chegou recente, você tem está com poucas condições, assim, para crianças que fazem uma aplicação, preenchem uma ficha, eles vão avaliar quanto que os pais estão ganhando, de repente só o pai trabalha, a mãe não, e eles estão ganhando pouco, então eles podem ter desconto, aí acaba saindo centavos, assim, cents, né, que aí dá mais ou menos 50 centavos, bem pouquinho, né. Tem as duas opções, tem gratuito. E tem gratuito também, dependendo das condições já sai de graça, né. Quem é considerado aqui baixa renda, ou tem algumas regras, tem militar e tem outras coisas, ou sai gratuito, ou tem desconto, que sai bem baratinho. E falando sobre desconto, eu falei que ia falar sobre a creche, né?
Aqui também tem a opção das crianças aplicarem, os pais aplicam para um programa. Se você for baixa renda, o seu filho também não paga creche, né? Então, às vezes, o brasileiro fala assim, não tem nem creche gratuita, na verdade tem. Como é que funciona? A gente aplica e aí o governo vai falar quanto você tem direito, ele vai te dar um valor para pagar a creche e se você quiser botar numa creche que seja mais cara, você paga a diferença. Então, você ainda tem a opção de escolher onde quer que o seu filho estude. Nossa, que interessante. Esse dinheiro vem, você cobre e depois a diferença você paga. Eu conheci uma mãe que ela me falou que pagava $15 por semana para a filha dela estudar. Sério? Nossa, eu não sabia disso, gente. Estou sabendo agora com vocês. Que legal. Seu filho é americano. Sim, olha, que legal. Muito bom saber disso, né? E, gente, deixa eu só agora ler essa pergunta aqui que eu tô achando muito bom. Foi da Sandra Bueno. Ela tá perguntando assim, e tudo isso é independente... Sandra Bueno. Tudo isso é independente do visto que a família tem? Sim, gente. Vou deixar ela responder também. Porém, assim, se você vem para cá e independente do visto que você tiver, você é um residente, você está morando aqui, eles não vão pedir o seu status imigratório, eles não vão querer saber qual é o visto que você tem, isso não vai fazer diferença, eles não discriminam isso, eles sabem que a criança está na idade escolar, você mora aqui, a criança precisa estudar. Por isso até que eu fiquei na dúvida se a gente tem que mostrar passaporte. Sim, eu acho que não precisa mostrar o passaporte, porque eles não pedem. Existe alguma coisa aqui, não sei se é uma lei, mas eles não costumam perguntar pra gente nossos status. Sim. Então a gente não, ele não vai te perguntar se você você é residente permanente, você é green card, você é cidadão, eles não fazem isso até porque a lei é que a criança tem que estudar. Só que existem algumas regras que depois os advogados, né, sempre apresentam. Sim. Então, quando você não é residente permanente, ou seja, você não fez a sua imigração para cá, você não tem green card, você não é cidadão, em algumas opções eles falam que o correto é você pagar a escola. Sim. Então, mesmo que a escola seja pública e gratuita, existe a opção lá de você dizer, não, eu quero pagar para o meu filho estudar. E aí, eu acho que uns $3.000 por ano, algo nesse sentido, que você paga. Então, por exemplo, uma mãe veio com visto de estudante, o filho é visto estudante, e no futuro ela quer aplicar para se tornar uma cidadã, ou, né, uma moradora permanente, um residente permanente nos Estados Unidos. O advogado provavelmente vai falar para você, é melhor você pagar, se você quiser que seu filho estude na escola pública, paga essa tuition para no futuro não ter problema relacionado ao seu visto, de ter usado recursos do governo ou algo nesse sentido. Sim. Então, a pergunta eu achei aqui, com visto de turismo, dá para matricular os nossos filhos? Então, assim, se você vem com visto de turismo, né, aos olhos da lei, você está vindo para passear, você está vindo, né, para turistar. Mas aí, de repente, se você resolveu ficar alguma coisa, e seu filho, assim, o governo americano, ele não vai querer que, mesmo que você esteja fora de status, o seu filho fique sem estudar. Então, assim, eles aceitam que matricule as crianças na escola, assim, aos nossos olhos, né? Mas é tudo bom vocês conversarem com o advogado de imigração e ver tudo certinho, mas eles não vão deixar a criança sem estudar se de repente o pai está morando aqui, mesmo que ele esteja fora de status. Até porque, até comentando sobre turismo, o turista não é considerado residente. Sim. Exatamente, o turista está aqui turistando, então o seu filho não é obrigado a estudar e não entra na lei de que a criança tem que estudar porque você não está morando, você está passando um período, então sim, é diferente. Verdade. Então, gente, tem uma outra pergunta aqui, que eles perguntam, que está perguntando assim, ensinam português na escola? Na escola que os nossos filhos estão sendo alfabetizados? Não, né, Érica? Então, eu já conheci eu tenho um amigo aqui, que se eu não me engano, ele falou que ele tinha opção, acho que no high school, no middle school, de puxar uma matéria eletiva, ou seja, ele podia escolher opcional, de aprender português. Sério? Tem escola, assim como no Brasil a gente aprende espanhol, nossa, aqui ele tinha essa opção de escolher aprender português. Sim, eu sei, pelo que eu conheço, lá de onde a gente morava no norte, quando a criança ela vai para o middle school, né, ela tem a opção dela escolher entre espanhol e francês, né? Espanhol e francês lá, mas aí aqui é legal saber que pode escolher o inglês, né? O inglês, o mas português. Assim, é uma matériazinha, né? Não é estudar a vida inteira, que nem a gente faz, mas tem alguns cursos aqui, né? Algumas empresas que oferecem aulas de português para as crianças manterem a cultura, se vocês quiserem manter a língua.
Sim. E outra coisa, assim, muitos pais têm dúvidas também, assim, vamos supor, o filho vai ser alfabetizado igual a Bela está sendo, em inglês, ela está aprendendo a ler e escrever em inglês, o filho da Érica também. Mas se de repente, no futuro, os pais quiserem que os seus filhos tenham o português, existem algumas escolas que alfabetizam, né? Aí ele pode estudar em 2 escolas, né, para aprender, porque aí vai ser uma vontade dos pais, né? Então eu conheço muitas pessoas, muitos amigos que colocaram os filhos depois de um certo tempo, depois que eles aprenderam o inglês, para começar a aprender o português. Eu quero fazer isso com a Bela também, mas eu quero esperar um pouquinho. A Bela já tentou ler em português? Não. O Lucas consegue ler em português. Ela consegue, assim, palavras básicas, igual, assim, Dudu, sabe? Ela junta as letras, ela fala, isso daqui é Dudu, né, mãe? Assim, palavras bem... Não, o Lucas, a gente não ensina, porque eu tenho medo dele confundir. Dá um nó na cabecinha deles. Mas, às vezes, quando aparece na televisão, por exemplo, tô vendo um filme legendado, alguma coisa, ele consegue pegar algumas palavras. Então, é até uma coisa, a gente não precisa ter essa preocupação. Sim. Eles mesmos já vão meio que criando esse hábito e aprendendo. Verdade. Então, gente, vão mandando mais perguntas agora, se vocês, né, perderam alguma coisa, se vocês querem saber de alguma coisa que a gente não está falando aqui, vai mandando, que eu vou pedir para a produção ir aqui mandando para a gente vai tentando responder também, tá? Tem alguma coisa, Érica, que você acha importante falar também? Documentação a gente já falou, né, sobre as creches, do visto. Quando começa e termina o ano letivo, aí, é diferente do Brasil, né? É diferente. Vamos lá. Aqui as aulas vão começar dia 10 de agosto, né? Dia 10, isso, quarta-feira agora. Aí eles dão uma pausa. Tem pausa em setembro ou só em dezembro? Tem em setembro, que é o Spring Break. Não, Spring Break não. É o Spring Break? Não sei. Tem uma pausa de uma semana. Em é de outono, não é? Quem duvida não, agora, fall é em janeiro. É em janeiro? Então é Spring. Sim. Vamos lá. Não, é outono, você tá certo. Porque primavera, verão, outono e inverno. Então, tá certo. Porque inverno aqui da gente é final do ano. Sim. Então, a gente tem essas férias de outono aí, desde uma semana. Sim. Que eu acho que já é em dezembro, então. Não? Sim. Depois tem outra em winter, né? A gente dá uma paradinha em Natal, bem curta, diferente do Brasil. É só uma semana, é na semana do Natal e do Ano Novo. Aí virou o dia 1º, no dia 2 já tem aula, né? E aí em março, essa eu tenho certeza que é da semana de aniversário do Lucas. É o Spring Break. Em março é o Spring Break, que pega mais ou menos 18 de março ali. Sim, mais uma semaninha de férias. Aí final de maio termina o ano letivo. Sim. E eles só voltam dia 10 de agosto, por volta do dia 10 de agosto. Então quase 3 meses de férias. Sim. Então é bem, bem diferente. No Brasil a gente tem essa pausa maior em julho, depois uma pausa grande em dezembro. Aqui não, eles voltam uma semaninha nas trocas de estação e final do ano letivo maior é final de maio até início de agosto. Sim, gente. Então, quase meio de agosto. Né? É bem diferente. Assim, eu achava que era assim, só nos estados que nevavam que eles aproveitavam ao máximo esse período do verão, né? Mas não, é em todos os estados que o ano letivo ele funciona assim, é diferente. Agora deixa eu ver mais uma pergunta. Vou começar a responder as perguntas de vocês. Você tinha uma pergunta sobre a melhor época de vir, lembra? Sim. É uma pergunta que fala assim, estou me preparando para nos organizando para ir 1 ano e meio. Qual a melhor época para chegar aí em relação à escola? Então, se a escola começa no início de agosto, né, quase no meio de agosto, quem está vindo do Brasil, o ideal seria chegar até julho, né, acredito eu, que aí você tem um mês para conseguir matricular criança, organizar, talvez até melhor vir mais de um mês, porque você tem que visitar pediatra, tomar as vacinas necessárias, preparar documento, fazer matrícula e as organizações. Então, aí, por volta de junho, julho, acho que seria o período ideal. Sim, deixa eu ver. Tem mais uma pergunta aqui. Olá, tô querendo ir com minha família, tenho dúvida do visto, se é melhor entrar como turista ou para morar aí, qual é o melhor para todos nós? Gente, essa parte, assim, sobre vistos, vai depender muito do perfil da pessoa. Se você vem como turista, igual eu falei, você tá falando que você vai vir para passear, para turistar, e você vai ter 6 meses para você ficar aqui com esse visto, né, que é o período legal. Agora, se você vem, se você passa desse período, aí você vai ficar fora de status, né, aí você não... Assim, futuramente você pode não ter uma chance de legalização para morar aqui permanentemente, legalmente, né, Érica?
Mas aí, referente a esse tipo de visto, eu sempre falo, vocês devem consultar um advogado de imigração, porque aí eles vão te ajudar a avaliar o seu perfil, porque existe mais de 180 tipos de vistos, né? Que você vai tentar encontrar um que se encaixe com você. Tem vistos de não imigrantes, de imigrantes, tem vistos de trabalho, que você pode vir para cá para você trabalhar com tudo certinho. Então, assim, depende de do perfil de cada pessoa. Então, é sempre bom consultar um advogado de imigração, nesse sentido. Vamos fazer o jabá, peraí. Tem um vídeo seu que você já fez com um advogado, que o pessoal pode assistir. Inclusive, tem o pessoal da Leon Group, que é uma equipe de advogados que trabalha com isso, especialistas em imigração. Então, assim, eles são muito atenciosos. Inclusive, eles que estão fazendo o nosso processo aqui, né, que a gente agora está em processo para conseguir o nosso Green Card e morar aqui definitivamente. Então, assim, se vocês tiverem dúvida, já vai lá no meu Instagram, ou depois o Júnior pode deixar aqui na descrição desse vídeo, com o contato deles. Então, assim, é muito importante vocês terem um advogado de confiança, porque eles vão te ajudar a entender o caso de vocês, igual eles fizeram com a gente, né? E eles vão conversar com vocês até vocês encontrarem um visto que se encaixa com vocês. Boa, Érica. Deixa eu ver, tem mais. Bota o link pro seu vídeo, que eles já tiram, já olham e já vão tirando as dúvidas. Verdade. Ó, então, se chegar nos Estados Unidos em março, só estuda depois em agosto? Isso mesmo. Só vai estudar em março. Eu acho que sim, né? Ou será que vai Não, depende. Aí vamos lá. Tem pais que chegam aqui em março e eles falam assim, até maio tem aula, você pode ficar mais um tempo para a criança ir se adaptando. Sim. Agora tem escola que fala, não, já está no final, já pega a partir de agosto. Então vai depender um pouco da escola e de quanto você consegue convencer eles, porque talvez eu acho que seria melhor a criança já começar para ir pegando, né? Sim. Aí tem que ver se tem vaga, etc. Aí vocês têm que conversar com a escola mesmo para definir. Então vai depender da escola, né? Porque seria bom começar, porém também seria bom assim ter um processo, tipo assim, um período para a criança se adaptar, para os pais conhecer também, né? E começar o ano letivo também junto com as outras crianças também seria muito bom, né? Porque março, assim, eles não vão contar, não vai contar nota, provavelmente não vai contar nada, vai ser mais para a criança ir lá se adaptar. Só se adaptar mesmo, né? Então tá bom. Mais alguma pergunta, gente? Deixa eu ver. Eu falei sobre os filhos com zero inglês, né? Como são feitas as matrículas, a gente falou sobre os ônibus escolares, uniformes, os documentos que precisa. Vocês têm mais alguma dúvida, gente? Estou olhando aqui. Deixa eu ver. Tenta fechar essa caixinha que você vai conseguir ler ali, ó. Não dá. Não, aqui, ó. Deixa eu fechar agora, aqui, ó. Tem reforço para criança em inglês? Sim, gente, igual a gente já comentou, né, tem um programa, que é o programa EBSOL, que ela falou, depois vocês vão ver nessa live, que eles ajudam, e tem reforço também, igual eu falei da situação da minha amiga, que eles acharam que ela estava tendo um pouco de dificuldade para acompanhar, então eles pediram para ela entrar nesse reforço de verão, né, então ela poderia estudar alguns dias durante o verão mesmo, para quando começasse as aulas agora, que vai começar semana que vem, ela já está mais adaptada no inglês. Mais alguma? Tudo isso independente? Eu acho que sim. Deixa eu ver as de lá de cima, porque eu vi que tinha bastante perguntas e eu não consegui ir respondendo. Aí tem uma pessoa falando assim, na próxima live fala como são os médicos, dentistas lá nos Estados Unidos. Então, aproveitando, gente, eu quero muito trazer nas próximas perguntas, igual nesse formato que a gente fez com a Érica, né, e trazer, assim, profissionais também para responder essas dúvidas sobre saúde. Inclusive, eu quero falar um pouco sobre a saúde daqui da Flórida, como funciona, e sobre a saúde de Massachusetts. Então, espera, porque tá vindo coisa boa por aí, e é logo nas próximas semanas, tá bom? A gente vai falar sobre muitas coisas, né? Sobre o que mais? Dá spoiler. Dá spoiler? Ó, o Júnior tá aqui falando se dá um spoiler ou não. Sim, do que da live agora. Ó, de sexta-feira. De sexta-feira? Tem duas lives, ó, gente, vou falar pra vocês agora. Duas lives que a gente vai fazer agora. Eu lembrei de uma, ele já lembrou de outra. Terça-feira agora, eu vou já anunciar, ou hoje à noite ou amanhã, vai ter a live com a escola de cabeleireiro que credencia profissionais da beleza aqui em Orlando. Então, para quem é profissional da beleza, quer vir morar aqui, né, que já tem, como que fala, experiência no Brasil e quer trabalhar com isso aqui,
Aí eu vou falar com a dona dessa escola, vai ser muito interessante. Então não percam, ela vai explicar tudinho como funciona. E não é só para cá, para esse estado da Flórida, não. Você pode tirar sua licença e dependendo das regras da lei do estado, você pode trabalhar em outros estados. Então não é só para você que vai vir morar aqui na Flórida, não. Agora o segundo spoiler, Júnior, é sobre a pessoa de Massachusetts. Ah, sim, gente, uma coisa muito boa, deixa eu aproveitar e falar para vocês também. Vou conversar com uma mãe de Massachusetts que teve suas filhas, eu falo mais para vocês, lá em Massachusetts, pelo o seguro gratuito de médico, né? É o Mass Health. E ela vai explicar tudinho para vocês como foi, porque muitas pessoas, né, abrem a boca, só sabem repetir coisas que não entendem muito, para falar que aqui tudo é absurdo, que aqui não existe saúde gratuita. Então, assim, depende de estado para estado. Então, eu quero falar um pouquinho para vocês na próxima sexta-feira sobre a saúde em Massachusetts. Então, para quem não comprova que tem uma baixa renda, pode ter acesso a esse seguro e é muito bom. Ela vai explicar para vocês como que foi a gestação dela todinha, como que ela ganhou. Ela ganhou neném faz pouco tempo e ela vai conversar com vocês sobre isso, tá bom? E logo, logo também eu quero trazer uma pessoa para falar sobre como que é ganhar neném aqui na Flórida com o seguro pago, né? Para vocês terem essa noção de diferença. Então, aguardem que já tá vindo isso por aí também, né, Erika? E é isso, gente. Tava falando também sobre a importância, né? Que a gente tem muitas essas dúvidas. Eu queria falar sobre a importância de vocês, pais, que a gente precisa muito falar inglês. Igual a Erika aqui, ela fala bem, ela já sabia falar do Brasil, né? Ela teve uma dificuldade porque às vezes é um pouco diferente as pronúncias, mas quando a gente não sabe falar nada, igual eu cheguei sem falar nada, para mim foi muito difícil. Então, assim, se vocês puderem também se preparar e estudar inglês, vale super a pena. Tem essas aulas gratuitas, igual eu já estudei lá em New Hampshire, assim que eu comecei, parei porque eu fiquei grávida do Isaac e acabei parando. Não é uma justificativa, né? Mas parei, preciso voltar porque eu não falo inglês fluente, eu me viro. Mas, assim, tem hora que eu passo cada sufoco. E quando a gente tem os filhos, né, Erika, em idade escolar é muito difícil. Assim, a gente tem que se desdobrar e a gente aprende muito com eles. Eles cobram a gente, eles corrigem a gente. Então, uma coisa que eu quero aproveitar e falar agora, se vocês vierem para cá, quiserem vir com visto de estudante também, é uma opção para vocês virem para cá de forma legal também. E eu indico sempre lá no meu Instagram a escola de inglês aqui de Orlando, a Mila, porque eles têm uns planos de períodos, por exemplo, a partir de um mês que você pode vir para cá, conhecer aqui e estudar por esse mês. Se de repente vocês verem que é isso que vocês querem, vocês podem aumentar para 6 meses, para 1 ano. Então, já anota essa dica aí também. Tem a Mila, a escola de inglês daqui de Orlando, que o Júnior estuda nela, né? Muito legal, meu esposo. Então, assim, aprende de verdade e isso faz toda a diferença na hora, né? De você lidar com tudo aqui. E principalmente nessa hora de escola com seus filhos. Vale a pena. E falando sobre escola, eu hoje mesmo estava lendo, eu recebi um e-mail da escola, não fui em português. Sério? A escola pública tem essa opção eles oferecem várias línguas, na verdade, espanhol, inglês, português, acho que russo. Sim. Tem muitas opções. Mas em português eu nunca tinha recebido. Eu acho que eu não configurei para receber, mas como eles viram que a minha primeira língua é português, eles já me mandaram um e-mail em português. Nossa, gente. Eu achei super interessante. Sim, então olha que bom. Aqui na Flórida, eu acho que eles estão facilitando a vida, né, dos pais, a vida de todo, porque aqui, assim, vocês sabem que aqui fala muito espanhol. É como se fosse a segunda língua, primeiro inglês, segundo espanhol. Então, assim, a gente se vira porque é bem parecido com português, né? Mas eu não tinha recebido essa experiência em português. Eu não me viro no espanhol. Eu tenho uma certa dificuldade. Eu acho que, assim, como eu comecei a estudar inglês com 11 anos de idade, né? Meio que diariamente. Uhum. E aí o meu cérebro, ele entende que a minha segunda língua é inglês. Então, quando eu tento falar espanhol, eu misturo espanhol com inglês, eu não misturo com português. Sim. E aí a galera ficou olhando pra minha cara sem entender nada, gente. É uma comédia quando eu tô na rua. Sim. E normalmente eles falam muito espanhol comigo. Acho que eles acham que eu sou colombiana. Vários me dizem que eu pareço colombiana. Então, eu paro na rua, eles olham, aí eu olho, aí eu começo a falar. Aí eu começo espanhol, vou pro inglês, volto pro espanhol. Sim, né? Agora comigo já é diferente, gente. Como eu não falo muito inglês, então assim, eu me viro no espanhol. Eu nunca estudei espanhol, eu estudei um pouquinho só, mas eu me viro no espanhol. Se eu vejo que a pessoa, né, ela vem falando inglês e eu não tô entendendo muito, aí eu vou lá e solto um pouquinho de espanhol e a pessoa fala assim, então ela é hispana, né, eu vou falar com ela.
Aí eu não entendo muito também, eu enrolo os dois. Eu enrolo inglês com português e com espanhol. É muito. Meu marido, ele ri demais. Mas a gente vai se virando, assim, não tenham medo. Sabe, vocês vão se virar. Assim, às vezes isso trava muito a cabeça de vocês que tem vontade de vir pra cá. Não tenha medo, a gente se vira. A gente usa o Google Tradutor, a gente fala. Aqui na Flórida é mais tranquilo, porque tem essa parte do espanhol. Mas a gente vai tentando, gente. E assim, ó, o que eu acho bem legal é que os americanos, eles não dão risada da gente. Se eles veem que você tá se esforçando, que você tentou falar inglês, mas você falou errado, eles vão tentar entender você, jamais eles vão dar risada de vocês, porque eles estão vendo que vocês estão tentando. E o que eu achava legal é que tinha alguns que falavam assim, o meu marido, ele falava assim, quando ele começou na escola, ele falava assim, desculpa, porque eu não falo inglês muito bem. Aí ele falou assim pra ele, desculpa você tá tentando falar duas línguas, né? E eu só falo inglês, eu só falo uma língua, então eu admiro demais vocês. Então, assim, não tenham medo, viu, gente? Uma coisa que eu às vezes percebo, eu acho que o brasileiro tem um pouco de síndrome de cachorro. Sim. Né? Porque as pessoas chegam aqui, não fala inglês. E às vezes fala. Só que acha que tem que sair tudo perfeito para dizer que fala inglês. Não é assim. Por exemplo, o que significa inglês fluente? É quando você vai falando, né? A língua vai fluindo, sem você ficar fazendo pausas. Isso é inglês fluente. Não quer dizer que você é nativo, não quer dizer que você é americano. Sim. Entendeu? Existe a diferença entre a primeira língua, que é o nativo, o fluente, o avançado, o intermediário, etc. Então, tem pessoas que têm um inglês avançado, mas falam, eu não sei falar inglês porque tem medo. E eu acho que tem que perder esse medo. Sim, entendeu? A gente tem que botar mais a cara, falar mesmo, não ter vergonha. Não é pra mentir no currículo, tá, gente? Falar que tem inglês sem ter, mas é você tentar, é você correr atrás, é sempre praticar. Porque se você pratica, você vai aprendendo mais e vai sempre melhorando. Verdade, é verdade. E assim, com o tempo, a gente vai, assim, você chega aqui, você pensa que você não vai entender nunca nada. Sua cabeça parece que vai dar um nó quando você faz uma pergunta, você fala assim, eu sei perguntar isso. Aí eu vou lá e falo assim, igual eu vou pedir uma comida, eu vou lá e peço a comida. Aí a pessoa vai lá e me pergunta, mas você quer assim, assim, assado? Aí você fala, não sei de nada. Mas assim, com o tempo, a nossa cabeça vai acostumando. A gente o nosso cérebro vai aprendendo a entender um pouco melhor, não fica aquela loucura do começo. Mas é isso, eu queria falar para vocês, se vocês têm essa dúvida, esse aperto no coração em referente aos nossos filhos, saiba que não vai ser um bicho de 7 cabeças, vai ser difícil no começo, mas assim, pensem que vocês como pai, assim, eu me coloco muito nesse lugar, a gente está procurando o melhor para nossa família, o melhor para os nossos filhos, por isso que a gente está fazendo essa mudança de vida tão grande. Então, coloca as vidas de vocês nas mãos de Deus, continua com seus objetivos, se informem mais, né? E venham com essa certeza que vocês estão fazendo o melhor para vocês e para os filhos de vocês. E as coisas vão se encaixando com o tempo, né? Com certeza, com certeza. Acho que quase todos os pais que eu falo isso, falam que vieram para cá por causa dos filhos. Sim. E a gente vai correndo atrás, bota nas mãos de Deus e as coisas vão dar certo. Verdade. E assim, os primeiros meses, primeiro ano é difícil, porém as coisas vão se encaixando. E é isso, gente. Eu queria agradecer demais a Érica, que tirou esse tempo para vir aqui explicar para vocês, né? Fazer essa conversa de um relato de uma mãe que mora aqui, que passou por tudo isso que vocês futuramente vão passar, né? Que teve o sonho de vir para cá, que teve as dificuldades, que teve as dúvidas, né? E agora ela já pode explicar, tá vendo? Já tem uma história assim, de sucesso, de que ela passou pela prova e agora ela já até aconselha outras pessoas, né? Tira essas dúvidas, é muito bom. Muito obrigada, Érica, por ter tirado esse tempinho para falar com a gente. Obrigada você por ter aberto o canal, né? Ajudar as pessoas. Eu falo que a minha melhor forma de ajudar é ensinar a pescar. Então, o meu marido e eu, a gente tem muitas conversas em relação a isso, como é que ajuda. Ele tem a forma dele de fazer doações, etc. Eu falo que a minha é ensinar. E eu gosto muito disso, de ver que a pessoa está correndo atrás, auxiliar no que eu posso. Então, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem passar aqui no canal da Tatá. Se precisar, eu volto. Sim. E a gente conversa mais. É isso aí, gente. Então, assim, se vocês gostaram desse vídeo, gostaram dessa conversa, já se inscreve se não for inscrito ainda, porque a gente vai trazer muitas outros temas, outros assuntos para tirar essas dúvidas, para tentar diminuir esses mitos, as dificuldades, as dúvidas, né, de vocês. Então, a intenção é essa. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje, desse bate-papo. Já deixa o seu like aí.
comenta o que vocês acharam também. E já manda esse vídeo se vocês conhecem alguém que tem mais essa dúvida também, tá bom? E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Muito obrigada por esse tempinho que vocês passaram aqui com a gente. Obrigada de coração. Valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada, Érica. Obrigadão, viu?